Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Lexio Divina, Marcos 9, de 30 a 37. Jesus, tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele, porém, perguntou: Sobre o que discutis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então Jesus sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, Jesus, ele forma os seus discípulos na sua essência. Eles viram tantos milagres de Jesus, viram tantos sinais, tanto poder emanado de Jesus, do seu nome, da sua ação, e ainda humanamente pensavam em distinção de cargos. Eles ainda, como no tempo deles, o exemplo dos fariseus, dos doutores da lei, que tinham destaque nos lugares, eles ainda pensavam dessa forma. E Jesus vem ensinar que no seu reino é bem diferente. No seu reino, aquele que tem mais destaque é o que mais serve. Jesus mostra que é o serviço, que é a doação, que é a missão que constitui o seu reino, que constitui aqui na terra em vista do céu. É o que se faz aqui em vista do céu. E ele diz mais, quando ele fala para não discutirem, e que é o serviço, aquele que quiser ser o maior, então sirva mais. Ele pega uma criança para mostrar que precisa-se ter um coração de criança. Mas tem outro significado ainda, além de ter um coração de criança. Quando ele diz, aquele que fizer ao menor, a uma da menor dessas crianças, é a mim que fazem, é ao Pai que fazem. Porque normalmente as crianças, elas não eram valorizadas. É tanto que, até mesmo quando os evangelistas escrevem e mostram a multiplicação dos pães, por exemplo, que dizem, tinha 5.000 pães, sem contar homens, sem contar as mulheres e as crianças. Contam só os homens, porque as crianças não têm valor. Jesus está mostrando aqui que fizer ao menor, não só a criança, mas aqueles que na maioria das vezes são desprezados. Aqueles que na maioria das vezes, por alguma razão, não são bem vistos, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja no seu interior, seja por enfermidade, enfim, Jesus está dizendo, o que nós fizermos, que vocês fizerem, a menor das crianças, ou seja, a menor das pessoas, dos desprezados, daqueles que não contam, que não são valorizados, é a mim que estão fazendo. É tanto que a gente vê o carinho especial que Jesus tem com os marginalizados.
Jesus se aproxima das prostitutas para elas se arrependerem e se converterem. Jesus se aproxima dos leprosos. Jesus se aproxima dos desprezados. Jesus se aproxima daqueles que, para os judeus, eram desprezíveis, como é o caso dos samaritanos. A gente vê aquele belo ensino de Jesus, da água viva com a samaritana. Jesus, quando vai fazer o exemplo do bom, aquela pessoa misericordiosa, ele usa a figura de um samaritano, que foi aquele que cuidou das feridas daquele homem que foi atacado por ladrões. Ou seja, Jesus se aproxima dos mais necessitados. Jesus se aproxima dos desprezíveis. E ele veio nos trazer esse grande ensino. Nós precisamos também, já pensando em nós, pensar como Jesus pensa. Quando seguimos a Jesus Cristo, não é para termos destaque, não é para sermos ovacionados, não é para sermos aplaudidos, não, porque senão já recebemos a nossa recompensa. Nós seguimos a Jesus Cristo para imitar os seus passos, para servir ao mais necessitado, servir sem distinção. Ainda que haja sofrimento, e vai haver, ainda que haja cruz, e vai haver. Jesus hoje mostra, olha, eu serei entregue, eu serei julgado, morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, Jesus está mostrando que ainda que a nossa vida haja muito sofrimento, haja muita incompreensão, haja muito esforço, nós seremos recompensados, porque estamos seguindo os passos de Jesus. Precisamos ver isso com muito carinho, principalmente quando tivermos à frente de alguma situação. Por exemplo, os pais, eles precisam saber que eles são encarregados um serviço glorioso, mas árduo na educação dos seus filhos. Os cônjuges na manutenção do matrimônio, na santificação do matrimônio. Isso é um esforço muito grande. Isso é um chamado de Deus de se doar um ao outro, porque normalmente a gente quer receber. Mas nós precisamos, nós que seguimos a Jesus Cristo, imitar seus passos, não apenas no desejo, mas concretamente. Vamos dar o primeiro passo, porque o serviço, ele é maravilhoso. A partir do momento que a gente quer se doar, a gente sente aquela alegria que vem de dentro, porque a nossa essência é essa. Nós nascemos da essência divina. A nossa essência é sair de si para o outro, é viver o dom de si, sem distinção, sem nenhuma distinção. Servirmos ao necessitado. Passamos, portanto, o compromisso ao Senhor de não querermos os lugares de destaque, não querermos ser ovacionados, aplaudidos, não. Todo o aplauso é para o Senhor, todo aplauso deve ser para Deus. Precisamos aprender com Jesus esse sentido da humildade, da pequenez e nos esforcemos para servir sem distinção, com o coração de criança. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de José, seu castíssimo esposo, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.